princípio é que dois namorados não podem andar na mesma motocicleta. Por quê? Porque para se apoiar, a moça que está na garupa envolve a cintura do rapaz com os braços. Tal abraço, que tem que ser apertado a fim de evitar uma queda, pode causar grande excitação no rapaz que está dirigindo, mesmo que não cause na moça. Vamos agora falar sobre o pudor. Pudor. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Antes do pecado original, Adão e Eva gozavam de um dom chamado integridade. Por esse dom, os sentidos e os instintos estavam harmoniosamente submissos à razão. A visão do corpo do outro, mesmo de seus órgãos reprodutores, não era capaz de causar excitação, a menos que a vontade consentisse segundo a reta razão. Por isso, não havia necessidade de se cobrir o corpo. Sem dúvida, os dois praticariam a união sexual, os dois serão uma só carne, mas só quando a razão determinasse. E o instinto sexual estava perfeitamente submisso à razão. Depois do pecado original, a integridade se perdeu. Adão e Eva descobriram que estavam nus e se envergonharam. A partir daí, os instintos rebelaram-se violentamente contra a razão, sobretudo o instinto sexual. A virtude da castidade, que é o controle desse instinto, passou a exigir muita luta e vigilância. Foi necessário cobrir o corpo. Adão e Eva, envergonhados, cingiram-se, cobriram a cintura com folhas de figueira. Gênesis 3, 7. Deus, porém, não achou tal cobertura suficiente e deu-lhes peles de animais para que se vestissem. Gênesis 3, 21. Hoje, as roupas são necessárias para se conservar a castidade. Qual é a função das roupas? Segundo o Santo Padre, as roupas cobrem o corpo para nos deixar ver os valores da alma. De fato, se não cobríssemos o corpo, o instinto carnal gritaria tanto com sede de prazer que a razão ficaria obscurecida, incapaz de conhecer a alma. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Catecismo da Igreja Católica, número 2521. Quando Moisés pediu ao Senhor, rogo-te que te mostres a tua glória, Êxodo 33, 18, Deus lhe disse, não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. A face de Deus é sagrada, e por isso devia permanecer oculta. Pelo mesmo motivo, nosso corpo, que é sagrado, deve ser ocultado. E se eu não cobrir devidamente o meu corpo? Então, o meu corpo, que devia glorificar a Deus, glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo, 1 Coríntios 6:20, passa a ser ocasião de pecado para aqueles que o veem. Como devem ser as roupas de um cristão? Devem cobrir o peito, as costas, os ombros e o ventre. Não devem ser coladas ao corpo, nem transparentes. Em se tratando de saia ou vestido, devem cobrir os joelhos, inclusive na posição sentada. Em matéria de cobrir o corpo, as mulheres deveriam ser mais cuidadosas que os homens. Por quê? Porque, como já falei,
o homem se excita mais facilmente que a mulher. Assim, via de regra, a visão do tronco de um homem não é capaz de causar excitação em uma mulher. Por isso, os trajes de banho masculinos não costumam cobrir o tronco. Mas, em contrário, a visão do tronco de uma mulher é capaz de causar excitação em um homem. Por isso, os trajes de banho feminino cobrem o tronco, ou deveriam cobrir. Curiosamente, as moças, que deveriam ser exemplares na maneira de vestir, costumam vestir-se pior que os rapazes. Vejamos. Em geral, os rapazes vestem camisas que têm mangas e que cobrem o peito até o pescoço. Não se encontra na moda masculina uma camisa que não cubra as costas ou o ventre. E as calças costumam ser folgadas. A moda feminina, porém, está repleta de blusas que não têm mangas, às vezes apenas 2 pequenas alças, que não cobrem boa parte do peito, que não cobrem o ventre ou as costas, mini blusas. Frequentemente as moças usam roupas apertadas, coladas ao corpo ou transparentes. E se usam saia ou vestido, muitas vezes deixam descobertos os joelhos. Por quê? Será que o corpo da mulher vale menos que o do homem? E por isso não é preciso tomar cuidado em cobri-lo? Será que o preço que Cristo pagou pelo corpo das mulheres, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate, 1 Coríntios 6:20, é menor que o preço que ele pagou pelo corpo dos homens? Será que as moças vestem-se indecentemente apenas para obedecer à moda? São Maria vai com as outras? Ou será que elas procuram exibir o corpo para chamar atenção sobre si, provocando excitação nos rapazes? Neste último caso, elas estão cometendo um pecado gravíssimo chamado escândalo. Escândalo, do grego skandalon, que quer dizer tropeço, é o pecado de levar outros a pecar. As roupas que não cobrem suficientemente o corpo chamam-se roupas escandalosas. Que disse Jesus sobre os que cometem escândalo? Palavras duríssimas. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó, ou seja, uma pedra de moinho, e seja precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem, pelo qual o escândalo vem. Mateus 18, 6-8. Mas eu não uso essas roupas com má intenção. Imagine que você subisse ao terraço de um edifício localizado no cruzamento de 2 ruas movimentadas do centro da cidade. Apenas para te divertir, mas sem qualquer má intenção, imagine que você atirasse pedras nas ruas. O que poderia acontecer? Algumas pedras cairiam no chão sem causar dano. Outras atingiriam as cabeças das pessoas e as feririam. Dependendo do tamanho da pedra e da velocidade na hora do impacto, alguém poderia até morrer. Lembre-se, você está agindo com boa intenção. E, no entanto, pode estar ferindo ou matando um número indeterminado de pessoas. Assim, se você, sem má intenção, veste uma roupa indecente e anda em público com ela, não é capaz de calcular quantos pecam por sua causa. 1, 2, 10, 100? E você terá que responder diante de Deus por todos esses pecados. Hoje em dia, é muito comum que os sacerdotes, ao atenderem a confissões,
ouçam os homens se queixarem de como é difícil conservar a pureza num mundo em que as mulheres não se cobrem. A menina Jacinta, a mais nova entre os videntes de Fátima, estando muito doente, já à beira da morte em Lisboa, disse algumas palavras que foram anotadas pela Madre Maria da Purificação Godinho. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Estas palavras foram ditas em 1920, ano em que Jacinta morreu, com a idade de 9 anos. Quem observa as modas de hoje, verifica que as palavras da menina cumpriram-se literalmente. De que lado você quer estar? Do lado de Deus ou do lado das modas? Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24. Pode ser que você, moça, ao ouvir tudo o que eu disse até agora sobre o pudor, resolva deixar de usar algumas roupas. Tenho medo, porém, que você não queira renunciar a todas as roupas escandalosas, mas apenas as mais escandalosas. Tenho medo que sua opção por Deus não seja radical, que não vá às últimas consequências. Sua renúncia não é total se você, por exemplo, pretende continuar usando roupas apertadas, deixando de lado somente as mais coladas ao corpo. Se você pretende continuar usando roupas que mostrem apenas uma pequena, entre aspas, parte do peito, ou do ventre, ou das costas. Se você pretende usar roupas que cobrem o joelho, mas não na posição sentada. Se você pretende deixar de usar roupas escandalosas na rua, mas deseja continuar usando-as em casa, na presença de seu pai, de seus irmãos e dos visitantes. Se, porém, sua renúncia é total, você quer renunciar a todas as roupas escandalosas, sem exceção. E neste caso eu pergunto, o que você vai fazer com as roupas que não vai mais usar? Doá-las? Seria apenas transferir o seu pecado para outra pessoa que usasse tais roupas? Deixá-las guardadas no armário? Por que motivo, se você não vai mais usá-las? Será que você deseja conservar alguma lembrança do pecado? Algum apego ao pecado? Se sua renúncia é de fato total, deve destruir as roupas escandalosas. Assim, nem sequer restaurará a ocasião de usá-las novamente. Uma história da vida de Santa Teresinha. Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, conhecida como Santa Teresinha, conta em seu livro História de uma Alma um fato ocorrido quando ela ainda era muito pequena. De outra feita, tínhamos de ir até Grogny, a casa da senhora Monnier. Mamãe falou a Maria que me pusesse o lindo vestido azul celeste, com guarnição de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para não se queimarem ao sol. Deixei que me vestissem com aquela displicência que deveria ser própria de crianças com a minha idade. Mas, interiormente, pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus. Com uma índole como a minha, se fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se fosse como Celina, mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus olhava pela sua esposinha.
Palavras de Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, no livro História de uma Alma. O episódio é